Tá começando mais um ponto de partida de sexta-feira comigo, Yasmin Estum, e com Pedro Doria, meu convidado. Sim, senhora. Você obedeço. Perfeito. O ponto de partida de sexta-feira, eu te lembro, agora tem esse novo formato, em que eu sou a algoz do Pedro, não sou a Yasmin do No Pé do Ouvido, do podcast do meio, mas sim a pessoa que confronta o Pedro com os comentários que vocês fazem nas redes sociais, nos nossos canais, enfim. Vambora, né, Pedro? Ai, ai, vamos lá. Depois de muita emoção, realmente, né? Porque a gente eu preciso lembrar aqui que os últimos pontos de partida foram intensos, assim. Tem sido um início de ano intenso. Calminho. Não. Ah, você nem reclamou, tava tranquilo. É. Bom, Pedro, eu queria, na verdade, começar te perguntando sobre um outro assunto, que eu sei que você vai depois, tem planos aí de trazer para os nossos assinantes premium, mas eu queria que você falasse um pouco que você voltou há pouco de Israel, de uma viagem, né, patrocinada pelo IB, né, pelo Instituto Brasil-Israel. Brasil-Israel. E, enfim, eu queria saber um pouco do que você viu, de como foi, mas antes de mais nada, eu preciso trazer o olhar, uma parte, né, um recorte aí de um olhar da nossa audiência. E teve até um comentário, e eu queria que você começasse a se explicar. Olha, se explicar é complicado. Mas eu queria que você começasse a contar um pouco dessa viagem, mas eu vou partir desse comentário no X, o antigo Twitter, do jornalista Breno Altman, fundador do Opera Mundi. Ele falou o seguinte, né? O problema dos 6 jornalistas brasileiros irem a Israel, convidados, assim como o Pedro, não está em viajarem para as fronteiras desse Estado colonial e racista, mas em aceitarem que suas contas de viagem e estadia fossem pagas pelo IB, uma agência do lobby sionista, em óbvia e explícita troca de favores. Tá, vamos lá. Muita gente criticou essa viagem, Pedro. A gente não entendeu por que você foi, aceitou. Como é que foi isso? Isso. E o Breno é... Eu acho que o Breno, para além de jornalista, é um ativista anti-Israel. É uma característica dele. Mas, Yasmin, vamos lá. Vamos quebrar em alguns pedaços essa provocação dele. A primeira, eu acho que até por uma questão de transparência é importante deixar claro, eu sou sionista. O que a palavra sionismo quer dizer? O sionismo é... Pois é. Porque tem uma coisa maluca e muito recente da turma, sionismo é nazismo, sionismo é colonialismo, etc. Sionismo é o movimento nacionalista judaico. Ele começa com um cara chamado Theodor Herzl no século XIX e o objetivo é organizar, criar um país para os judeus na Terra Santa. Evidentemente, isso é uma coisa que acaba acontecendo algumas décadas após a morte do Herzl, em 1948, quando a ONU dá ordem de partição. O que é essa terra? Essa terra é uma terra em que vivem e sempre viveram 2 povos. É uma terra na qual sempre houve uma população árabe, sempre, desde o início. E sempre houve uma população judia, desde o início. E é uma terra que fez parte de incontáveis impérios a perder com vista os olhos. Foi parte do Império do Alexandre o Grande, foi parte do Império Romano, foi parte do Império Árabe, porque existe o expansionismo imperialista árabe comandado por Maomé, lá atrás. Sim. Foi parte do Império Otomano. Até a Península Ibérica. Sim, exatamente. Foi parte do Império Otomano, foi, no fim, parte do Império Britânico. Sim. E a gente tem que lembrar que a ideia de Estado Nacional é uma ideia europeia do século XIX. A ideia de haver países, entendeu? E cada povo ter seu país, Com as suas instituições. com todas as suas instituições e tudo mais.
Então, naquela região do mundo, a ideia da existência de país está chegando meio que ali em finais da primeira metade do século XX mesmo. E, cara, aquilo é tudo uma grande tragédia. Esse arco final dos impérios europeus no mundo é um problema. Mas não é um problema em Israel, é um problema em tudo quanto é lugar do mundo. Porque eles saíram, os europeus, desenhando país na África, desenhando país no Oriente Médio e desenhando país na Ásia Central. Entendeu? Da Índia até a África, todos os países foram desenhados numa prancheta por gente da Europa. E aí você provocou grandes imigrações. A maior de todas não é na Palestina. A maior de todas está acontecendo na mesma época na Índia. Você tem milhões de pessoas, inclusive mortas, que fazem grandes migrações na Índia e tal. Quer dizer, a gente está falando de uma história que é uma história triste, que é uma história confusa e que para os povos envolvidos nela é uma tragédia. Isso posto, quando alguém se vira e fala, oh meu Deus, você aceitou uma viagem organizada por sionistas, aceitei e eu sou sionista. Agora, ser sionista não é em nada incompatível com a ideia de ser favorável ao Estado para os palestinos. Eu quero que você explique isso. E eu estou entre a turma que compõe a maior parte dos sionistas que acredita que o Estado de Israel só é viável com a existência em paralelo de um Estado palestino. Esse Estado precisa nascer. E está muito longe de nascer. Eu voltei da viagem super pessimista em relação a ela. Porque... Nos bastidores você comentou realmente que você voltou menos otimista, menos esperançoso, e você até escreveu sobre isso na sua última coluna do Globo, que também gerou um pouco mais de hate aí. Isso. E faz parte. Enfim, tá... A gente pode depois entrar, inclusive, um pouco mais, mas tanto os palestinos com quem eu falei, quanto os israelenses com quem eu falei, israelenses judeus, né, não israelenses palestinos, eu saio com a impressão de que o espaço para conversar sobre paz no momento está muito rarefeito. Agora, para além da questão de eu ser sionista, existem mais duas questões aí, que é, o fato de que a viagem foi paga pelo IBE. Veja, o jornalismo não tem dinheiro hoje. A gente não tem dinheiro para trabalhar. Isso é fato, né? Que o nosso modelo de negócio está indo... É isso, mas isso vale para o meio, vale para as grandes organizações, vale... Com exceção, talvez, da TV Globo, eu acho que nenhum veículo jornalístico tem grana para fazer viagens para o exterior, para fazer grandes coberturas. Então... Mas a Globo também não faz só jornalismo. Muitas vezes o dinheiro que banca o jornalismo vem de outro, vem do entretenimento. Vem do Big Brother, vem de novela, é isso mesmo. Então, quando eu viajo para cobrir coisa no Vale do Silício, coisa que eu faço bastante, porque eu sou jornalista de tecnologia também, em geral eu vou bancado por empresas do Vale do Silício, que pagam a viagem. Essas viagens todas internacionais costumam ser financiadas por organizações, por grupos que acham importante que uma cobertura seja feita a respeito daquele lugar. Então, parte da coisa que a gente faz, como é que a gente, no jornalismo, lida com essas viagens que são pagas? Com transparência, dizendo com clareza, eu viajei para Israel financiado por um grupo que é o Instituto Brasil-Israel, com quem eu tenho uma relação com o IGB anterior a essa viagem, eu seguirei tendo uma relação com o IGB, um grupo progressista, sionista, que é preocupado em estreitar a compreensão sobre o Brasil em Israel e a compreensão sobre Israel no Brasil. É esse o objetivo do IBE. Agora, tem um ponto que eu acho que é importante, que não fica claro no ataque do Breno, e que talvez as pessoas não entendam, que é o seguinte:
Essas viagens, primeiro, elas não são viagens de passeio. A gente não tem um dia livre para fazer turismo. Não é isso. A gente está dentro de um ônibus 7 horas da manhã e fica fazendo entrevista, visitando o lugar até 9 horas da noite. São viagens intensas de Bem trabalho. exaustivo. Não, é bem exaustivo, mas ao mesmo tempo é gratificante. Pra gente que é jornalista é uma cachaça, né? Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ser jornalista, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de conversar com gente. Quer dizer, não é uma A reclamação no gente tá sentido. cansado, mas tá feliz. É isso. Agora, o que essas viagens fazem também é dar acesso. Então, essa é uma viagem na qual eu tive uma conversa com o presidente de Israel, tive uma conversa com diversos deputados no Knesset, que é o parlamento de Israel, desde uma deputada comunista palestina até um deputado de ultradireita ligado à turma dos assentamentos na Cisjordânia e gente no meio termo. Conversei com muito ativista, conversei com gente que passou pelo 7 de outubro, conversei com ativistas pró-Palestina, conversei com diversos jornalistas, analistas, diplomatas, historiadores. Quer dizer, é um lugar que você chega lá e eles facilitam encontros, porque, veja, como jornalista de política, eu pego o meu celular e eu tenho o WhatsApp de vários senadores, de vários deputados federais, ministros de Estado. Sim. Se eu preciso chegar em Brasília, talvez eu chegando em Brasília, eu não consiga conversar com o Lula, com o presidente da República. Mas com exceção do presidente da República, eu provavelmente consigo conversar com qualquer outra autoridade que eu quiser. Por quê? Porque eu tenho 30 anos de carreira e eu fui construindo contatos e uma rede de conexões e fontes. Nós jornalistas chamamos essas pessoas de fontes, porque elas são fontes de informação. Mas em Israel, mas Israel eu não tenho, exatamente. Exatamente. Perfeito. Eu não tenho essas pessoas, eu não conheço essas pessoas. Então, o que uma instituição como o IB faz, e nesse caso, o IB tem uma preocupação, e essa é uma das razões de ter querido ir com o IB, que eles abrem muito o leque. Eles não vão lá só com, é só a turma aqui da minha ideologia. Não, não, não. Eles abrem o leque de possibilidades de contato, de encontros e tudo mais. Exatamente. Política. Exatamente. Da direita à esquerda, de judeus a palestinos. E nesse sentido, fica uma viagem muito rica. Ainda assim, as pessoas poderiam argumentar e questionar, mas ainda assim são eles que têm o controle de com quem vocês estão conversando. E é verdade. Eu não fui o único jornalista nesse grupo. Havia vários outros jornalistas. Olha, a pessoa com menos experiência ali tinha 25 anos de jornalismo, tinha gente próximo de 40 anos de jornalismo, sabe? Não tem... Ninguém está sendo enganado. A gente entende o suficiente sobre como fazer esse tipo de cobertura, entendendo quem que está escolhendo, por que as pessoas estão ali, por que tem uma... E aí, a partir daí, eu faço o tipo de cobertura que eu faço sempre com transparência. Eu sempre falo se alguém está financiando a viagem, para que as pessoas possam se formar, que organização é, em que interesses tem, e eu tento deixar claro quais são os meus vieses ideológicos. Eu sou, todo mundo que assiste aqui no meio sabe, um liberal progressista, e se as pessoas não sabem que eu sou acionista, eu estou dizendo, eu sou acionista. Eu sou a favor da existência do Estado de Israel, eu sou a favor da existência de um Estado para judeus ali onde é a terra dos judeus, como eu sou a favor da existência de um Estado palestino ali onde é a terra dos palestinos. Eu acho que o que fica confuso para grande parte da audiência, aí vocês têm que comentar se eu estiver errada, mas é que talvez pareça que pelo fato de você estar viajando, sendo bancado por um instituto específico, A ou B, seja lá qual for, que isso implica em você necessariamente aquela coisa, né? Assim,
ter que falar bem ou ter uma espécie de censura, existir por trás alguma coisa que acaba impedindo você de falar A ou B, enfim, deixa acho eu que existe falar esse uma coisa temor. para as pessoas, que é o seguinte: eu sou 100% responsável por tudo que eu escrevo, por tudo que eu falo. Ninguém mais é responsável por qualquer coisa que eu escreva ou que eu fale. Se vocês estão zangados por alguma opinião minha, a zanga é comigo, não é com ninguém mais. É isso, eu sou responsável por aquilo que eu escrevo. Eu sou responsável pelas minhas ações como jornalista. É comigo. Dito isso, Pedro, eu queria ainda nesse assunto falar sobre alguns comentários que eu acabei vendo, selecionando de vocês, que é sobre a sua coluna do jornal O Globo. Uhum, E, bom, primeiro eu vou pedir desculpas a quem tem sensibilidade com relatos, descrições um pouco mais violentas, às vezes, de uma cena, mas o Pedro escreveu o seguinte: no 7 de outubro, é um trechinho só. No 7 de outubro de 2023, o dia do ataque, um bebê vivo foi posto num micro-ondas por militantes do Hamas. Foi só um dos mais de 1.000 mortos naquele ataque. uhum, Tem uma galera forte, né? Imaginar isso é muito forte, mas tem uma galera dizendo que você tá propagando fake news, que isso nunca uhum. aconteceu. Inclusive, um perfil lá no Instagram, quando a gente publicou o ponto de partida, enfim, aliás, ponto de partida não, acho que foi um corte do Central Meio. E aí veio um comentário do @desmistificando2023, achei bem. Enfim, que ele diz o seguinte. Perdão, foi no seu ponto de partida sobre cancelamento. A gente vai entrar nisso já já, porque esse tema todo da sua viagem tem muito a ver com isso. E que ele falou: cancelamento, aspas, entre aspas, é pego difundindo mentiras de um governo que mata crianças e bebês em larga escala e se faz de vítima. Patético. Quando mexe com criança, animais, enfim, a gente fica muito mexido. Ah, E você trouxe isso claro que ele está falando o contrário, ele está dizendo que Israel faz isso e, na verdade, você estava dizendo que o Hamas fez isso uhum. e veiculou, enfim. Tem gente dizendo que ali você forçou, que ali é mentira, que, mais uma vez, você está ali criando coisas em cima Uhum. dessa viagem. Eu queria que você pudesse... Eu queria abrir esse espaço para você falar sobre Claro. esse vídeo que você está descrevendo, enfim. Qual é a fonte que existe da história desse bebê em particular? Uhum, É, em- o que a gente chamaria de Instituto Médico Legal uhum, em Israel é uma organização religiosa. Israel, e isso é meio que verdade para praticamente todos os países do Oriente Médio, essas instituições civis e religiosas meio que se misturam. uhum. Porque, enfim, Jerusalém é o centro sagrado do judaísmo, é o Terra centro Santa. sagrado do cristianismo Sim. e a terceira cidade mais sagrada do Islã. Do Monte do Templo, que os judeus chamam de Monte do Templo, onde ficava o templo máximo do judaísmo, pela religião muçulmana, Maomé foi alçado aos céus de lá do Monte do Templo para receber de Alá, que é o Deus do Islã, que na verdade é o mesmo Deus, tá? Do cristianismo e do judaísmo. O negócio Os é que escritos, o os plot textos. ali é muito Não. misturado. Aquilo É uma novela da Glória Pérez, assim, bem é mais misturado. forte do que isso, porque são 3.000 anos de história. 3.000 anos de história e de uma história que vem ali da origem da civilização humana, sabe? Então, para o judaísmo, o enterro de um corpo precisa ser feito por completo. Você não pode deixar uma unhazinha que não tenha sido enterrada. Então, esse ataque do Hamas no 7 de outubro foi um problemaço para a organização, para essa organização, que, por exemplo, muitas pessoas foram queimadas dentro de carros. Então, você tem lá os corpos carbonizados. Desculpa estar entrando nesses detalhes, mas eu acho que é É por isso que eu importante. pedi desculpas, porque realmente a gente ia ter que entrar nisso para explicar. Se a gente não fala desse tipo de coisa abertamente, a gente não fala sobre o que o Hamas fez no dia 7 de outubro. Sim. É, E a gente não explica se isso o que você disse, que Isso, dizendo que é fake isso, news. isso. Gente, o Hamas ter feito
o que o Hamas fez em 7 de outubro não tem nada a ver com Israel ter cometido ou não crimes de guerra em Gaza depois. Porque, olha, que Israel cometeu crimes de guerra em Gaza está claro. Alguns desses crimes, inclusive, admitidos pelo próprio exército de Israel. Quer dizer, ter havido uma coisa horrorosa em 7 de outubro de 2022 e ter havido a completa destruição da cidade de Gaza são coisas que podem e são verdades simultaneamente. Uma coisa não anula a outra. E isso é uma das dificuldades de ter essa conversa na internet. Então, o que você faz, por exemplo, quando você acredita que o corpo todo é sagrado e você tem que enterrar o corpo inteiro, não pode ficar um pedacinho de unha fora? O que você faz quando 2, 3 pessoas são incineradas juntas dentro de um automóvel? Você tem o corpo ali, mas tudo está incinerado. Como é que você sabe que não tem um dedo que virou cinza e se juntou com o plástico do revestimento do carro? Então teve um debate, por exemplo, sobre enterrar os carros inteiros. Porque esses são os problemas que essas pessoas tiveram. Aí, a gente conhece a história desse bebê em particular porque foi feito nos dias seguintes do ataque do Hamas um imenso mutirão de voluntários religiosos dessa organização que seria o equivalente ao IML, porque tem todo um tratamento religioso que você dá a cada um desses corpos, e os corpos foram sendo tirados das estradas, dos prédios, dos kibbutzim, que são as fazendas comunitárias, dos lugares, e foram sendo levados, e eram muitas coisas muito aterrorizantes. Quem contou essa história foi uma das pessoas que trabalha no Instituto Médico Legal, do equivalente ao Instituto Médico Legal, que é essa entidade, que é um homem religioso que trabalha no cuidado dos corpos. Foi a pessoa que cuidou desse corpo. Aí, algumas pessoas se viram e falam, isso já foi desmentido. Não, isso não foi desmentido. O que algumas pessoas questionam é o seguinte, só tem uma fonte para essa informação. E é verdade. Só tem uma fonte para essa informação. É uma fonte na qual eu acredito. Com muita frequência, nesse tipo de episódio, a gente só tem isso mesmo, só tem uma fonte de testemunho para uma coisa desse tipo. Mas deixa eu expandir um pouco essa discussão sobre em que a gente acredita e o que a gente não acredita, tá? Porque isso eu acho que dá a base para as pessoas entenderem por que eu acredito nessa fonte. Sim, até porque tem uma questão ética. É claro que sim. Eu assisti a um filme que o governo de Israel preparou. Os guerrilheiros do Hamas, os terroristas do Hamas, quando eles entraram em Gaza, a maior parte deles tinham GoPros na cabeça, câmeras. Eles filmaram justamente para gerar filmes. E muitas dessas coisas foram transmitidas ao vivo pelo Facebook, por exemplo, na época. Além disso, muitos dos kibbutzim e Siderot, que foi a cidade atacada, tem câmeras nas ruas. Algumas das casas dentro das fazendas comunitárias tinham câmeras internas de segurança. E muitos dos carros que estavam na estrada, em Israel é comum que os carros usem o que eles chamam de dashcam, que é uma câmera que você bota no carro filmando a frente. Então você tem um material imenso de vídeos sobre os ataques. Eu assisti uma coleção de vídeos de como foi o ataque. Sim. É a coisa mais horrorosa que eu já assisti, é a coisa mais violenta que eu já assisti na minha vida. Entendeu? Eu consigo te dizer, Yasmin, por exemplo, que um corpo ainda se move quando leva a primeira enxadada no pescoço. Eu posso te dizer o quão difícil é separar um pescoço de um corpo. Eu vi o júbilo, a alegria
da turma do Hamas cometendo as maiores barbaridades, entendeu? Os caras estavam felizes, celebrando. O nível de violência daquele ataque de 7 de outubro é um troço... Enfim, eu não tenho palavras para descrever. Tem algumas histórias que, igualmente, as pessoas dizem que é fake news. Uma das histórias é uma história que foi filmada, que é a história de uma mulher grávida que teve, ainda viva, a barriga aberta e o feto arrancado ainda preso do cordão umbilical para fora. Eu conversei com 2 pessoas que viram esse vídeo. Esse vídeo, o governo de Israel não juntou ao filme que eu vi, mas eu conversei com 2 pessoas que viram essa cena. E tem um número imenso de mulheres estupradas, que é outra das coisas que são comumente negadas nas redes sociais. Não, mentira que o pessoal do Hamas estuprou e tudo mais. Tem um número imenso de mulheres estupradas. Elas estão por aí contando os detalhes de como foi o estupro? Não, não estão. Mas muita gente conversou com essas mulheres. E tem uma coisa que me causa um certo espanto, porque eu acho que tem um problema essencial de critério aí, que é o seguinte. A gente considera, dentro do ambiente progressista hoje no Brasil, que se um homem bota a mão em cima da coxa de uma mulher, sem que tivesse nenhum tipo de contexto que pudesse levá-lo a achar que esse tipo de avanço podia ser possível, a gente considera que basta a mulher dizer que isso aconteceu, que nós já vemos aquilo como aquilo foi um gesto de assédio, e esse cara tem que ser atacado, isso e aquilo, esse cara tem que enfrentar, não, porque nesse caso a palavra da vítima, enfim, tem toda uma estrutura de discurso ali. Agora, se uma mulher que é judia israelense diz que foi estuprada por um cara do Hamas, aí a gente parte do princípio que é mentira. Qual é o critério? Isso é problemático. Como é que é a estrutura de argumento? Porque se a única coisa que sobra é você dizer se a vítima é israelense e judia, eu não acredito. Porque, veja, essas mulheres foram atendidas em hospitais. E estupros deixam marcas físicas. Sim. Você tem uma quantidade imensa de testemunhos de médicos que atenderam essas mulheres, de enfermeiros que atenderam essas mulheres, de psicólogos que lidam com o tipo de trauma do nível de violência. Então, no fim das contas, o que a gente tem é o seguinte. Eu vi o nível de barbárie do Hamas. Barbárie. Nas cenas mais violentas que eu assisti na minha vida. Naquele filme de quase 50 minutos. Eu conversei com pessoas que viram imagens muito piores, envolvendo bebês, envolvendo crianças, envolvendo toda sorte de pessoas com imensas fragilidades físicas ou tudo mais. A coisa foi tão bárbara que eu simplesmente não consigo entender por que algumas das pessoas que estavam ali naquele momento relatando o que elas tinham visto precisavam inventar qualquer coisa. Por que você precisa inventar uma barbárie se você tem um monte de barbáries reais para testemunhar? Então, eu meio que parto do princípio de que aqueles testemunhos coletados naquele dia são relatos verdadeiros. Eu não vejo nenhuma razão para se levantar dúvidas sobre aquilo. Porque senão a gente começa a entrar num lugar
em que a gente considera que tudo o que o Hamas diz é verdade e tudo o que os judeus dizem é mentira. Se esse é o critério no final, o problema aqui é racismo. O problema aqui é antissemitismo. Percebe? Não, Então, desculpa eu ter dado essa volta inteira, mas essencialmente existe um contexto. E eu conheço o suficiente sobre esse contexto para acreditar que não existe nenhuma razão para duvidar de gestos de barbárie. Na verdade, quando você diz isso, principalmente desse caso, dos casos das mulheres estupradas, o que me vem à cabeça é que, na verdade, é muito recente, é muito novo essa ideia de defesa do que as mulheres dizem, passam, e é muito frágil. Claro. É uma instituição muito frágil. Claro. O feminismo é muito frágil ainda. Claro. Então, é muito mais fácil você questionar uma mulher, é muito mais fácil. Claro. Então, e aí se sobrepõe a isso uma questão de lado religioso, um conflito histórico, enfim. Eu acho que isso torna muito frágil saber em quem acreditar, ainda mais quando a gente tem IA por aí criando imagens e a gente fica na dúvida, a gente questiona, às vezes, falta de paisagem. Então, eu acho que isso entra nesse jogo. Mas, falando agora, assim, agora que a gente entrou nessa seara desse... o Pedro tá divulgando fake news. Por isso que ele foi cancelado, ele é cancelado por isso, não sei o quê. Como a gente tá entrando nessa seara dos teus últimos cancelamentos, que também foram tema do ponto de partida de segunda-feira, eu queria trazer um comentário que eu acho que pode ser interessante de você refletir em cima dele, do C. Tormin. Ele escreveu no YouTube. Ele disse que eu acho que você, Pedro, e os demais jornalistas precisam cortar o tempo gasto em redes sociais em 80%. Ele botou até um valor, 80%. Vocês deixam se pautar demais pelo que acontece lá, que repete um ciclo vicioso de um reagindo ao outro. Esquece aquilo. Acho que ainda é uma ferramenta útil para medir temperatura e tendências. Mas todo o resto, na verdade, contribui para um jornalismo pior. Contribui para um jornalismo pio quando presta-se atenção demais na substância. Acho que os jornalistas deveriam conversar com gente de verdade, investigar, no caso é o que você foi fazer, né? Mas enfim, acho que os jornalistas deveriam conversar com gente de verdade, investigar e, ocasionalmente, promover grupos focais com pessoas diversas. Não deixe o algoritmo guiar o seu trabalho. Pedro, você talvez é o jornalista brasileiro mais impressionante que eu acompanho, mas esse ponto é o seu calcanhar de Aquiles para mim. Tá vendo demais rede social, Pedro? Como é que é isso? Você sabe que eu instalei um app no meu celular que entre 9 da manhã e 5 da tarde bloqueia o X, o Instagram, justamente para... O primeiro passo é reconhecer. Mas não dá. Não dá pelo seguinte. Primeiro, o debate público está acontecendo nas redes sociais. O debate público já aconteceu em cafés franceses, século XVIII, cafés vienenses, final do século XIX, início do século XX, já aconteceu nas páginas de jornais, mas existe um lugar em que... Existe sempre um lugar, principalmente em democracias, em que a sociedade constrói seus pontos de vista, através do qual tanto informação chega às pessoas, quanto a estrutura de argumentos, né? Como é que eu reflito sobre esse acontecimento? Como é que eu penso sobre esse acontecimento? A disputa de argumentos. Não, o que aconteceu aqui se interpreta desse jeito. Não, se interpreta daquele jeito. E, majoritariamente, hoje, o lugar onde as pessoas tanto se informam como constroem seus raciocínios, constroem suas opiniões, é nas redes sociais. Eu sou um jornalista que faz principalmente análise. Eu sou menos repórter, no sentido de estar lá no Congresso, anotando... o segundo deputado X... exatamente. Eu sou menos um repórter e mais um jornalista de análise. E se eu estou fora da rede social, eu estou fora do debate público.
Então, tanto é o lugar para você acompanhar o que as pessoas estão conversando, o que está instruindo as pessoas, qual é um pouco o pulso da sociedade ou dos pedaços da sociedade, né, dividido em ideologias, como também é o lugar onde você tem contato com os leitores, a audiência no sentido mais amplo, é onde as pessoas podem falar com você e você fala com as pessoas. No fim das contas, esse ponto de partida aqui de sexta-feira existe justamente pela compreensão de que não basta eu ficar ali no YouTube e dando resposta para alguns comentários. Por isso, inclusive, que você, Yasmin, entrou no jogo, porque no início eu estava fazendo esse ponto de partida de sexta, do tipo, eu vou escolher os comentários que eu vou responder. Aí a gente revogou esse direito seu. Aí a gente revogou o direito, justamente porque a expectativa do jornalismo é de que a gente seja mais transparente, por um lado, e é de que a gente tenha mais contato com o público do outro. Que a gente permita que o público, de alguma forma, desafie, questione, provoque. O que, às vezes, evidentemente, é uma coisa que pode ser dolorosa, e cancelamentos são dolorosos. Agora, tem um aspecto de conversa, tem um aspecto de debate aí. Afinal de contas, é o debate público. Então, se eu estou simplesmente no monólogo, a conversa não está acontecendo, né? Perfeito. Ainda sobre esse tema do cancelamento, o Luiz Lima escreveu o seguinte: Pedro, eu gosto muito das suas análises por serem embasadas, mesmo não concordando sempre. Mas se você está sendo reiteradamente cancelado, isso significa que você está no caminho certo? Faz sentido essa lógica? Ou seria o caso de você rever algo dos seus posicionamentos, ou da sua retórica, ou dos seus métodos? Antes de você responder, Luiz, eu vou só complementar com o comentário do Evandro, que ele disse o seguinte, eu não sei nem se vocês concordam com isso, se o Pedro vai concordar, mas ele disse o seguinte: se você foi cancelado pela extrema esquerda e direita, você está no caminho certo, Pedro. Tá, eu não necessariamente concordo com nenhum deles. Eu vejo... eu não acho que... Vamos lá, deixa eu tentar aqui estruturar a resposta. Deixa eu começar pela coisa de... se a esquerda te critica e a direita te critica, sim, o Evandro, então você está certo. Não, isso só quer dizer que eu sou de centro. Isso quer dizer que eu estou... Mas isso quer dizer que... Isso quer dizer que eu falo coisas que desagradam a esquerda e eu falo coisas que desagradam a direita. Isso quer dizer que eu não estou nem na direita nem na esquerda, eu estou num caminho entre as duas. Em geral, eu sou mais criticado pela direita do que pela esquerda, e isso tem uma razão, eu sou progressista, mas eu não sou socialista, eu sou liberal. E quando eu falo de socialismo, eu estou falando do espectro ideológico que começa ali no comunismo e termina na social-democracia. Quer dizer, é um espectro bastante amplo, que tem desde um braço ao totalitário, tipo um Stalin, até uma coisa extremamente razoável, que é a social-democracia europeia, tudo mais, amplamente democrática e tal. Só não é o lugar onde que eu estou, né? Então, se eu estou sendo criticado por socialistas e por conservadores, é porque eu não sou nem socialista nem conservador, eu sou liberal, é só isso. Você vai encontrar menos críticas a mim feitas por liberais, embora elas existam. Porque liberais vão tender a concordar mais comigo. É só isso. Então, não é uma coisa de estar certo, é uma coisa de estar... de não estar nem num lugar nem no outro. Aí... Isso para as pessoas que acham que o centro político não existe. Mas ele é menos sexy. Ele é muito menos sexy, cara. Ele é muito menos sexy. O Macron se elegeu falando que ele representava o centro radical. O problema é que, para a maior parte das pessoas, a ideia de um centro radical não cola, e por motivos óbvios, ele inventou isso. É claro. Tirou da cabeça dele. Alguém já tinha inventado antes, mas é uma sacada de marketing para tentar tornar um troço bem insosso sexy. De fato, não tem muito atrativo.
entendeu? Aquela coisa sendo sempre moderada, sempre razoável, tal, tipo, pô, e Quero me como é ver que você agora faz sua aquele, revolução, entendeu? aquele meme da Rita Lee, ela é tão galera, é tão legal, chata, pacas, assim. Mas Mas, então, como mas que aí fica tem isso o... do cancelamento? Você não tem que fazer uma autocrítica? Eu acho que ele tá te querendo te convidar a isso. Tá É, querendo mas saber se... eu não acho que... Eu não acho que eu tenho que fazer autocrítica por causa de cancelamento. Não por isso. Não, imagina. A autocrítica a A gente tem que fazer provocação é sempre. essa. A autocrítica a gente tem que fazer sempre. Rever opiniões perante fatos novos a gente tem que fazer sempre e tal. Mas cancelamento é um outro bicho, tá? O problema é que a gente não pensa o suficiente, Yasmin, sobre o que cancelamento é. O que um cancelamento é? A partir do momento que a gente organiza o debate público em redes sociais, e as redes sociais são baseadas em algoritmo, você tem, cada um cria o seu espaço nas redes sociais. O que é o meu espaço? O que é o seu espaço? O seu espaço é aquele lugar em que você está no Instagram, você publica um vídeo, você publica uma foto, você publica uma coisa, um carrossel, você faz aquela publicação e as pessoas comentam. Se está no X, você vai fazendo vários tweets e publicando. O seu espaço é aquele espaço daquilo que você publica, junto com o espaço dos comentários públicos embaixo, junto com o espaço das mensagens diretas. Um cancelamento acontece quando um movimento assume o controle das suas redes sociais. Como é que assume o controle das suas redes sociais? Impossibilitando que você trate de outro assunto. Ele quer te atacar, te atacar, te atacar. Então, tudo quanto é vídeo que você publicou no Instagram, não importa se você está falando sobre as flores do campo. A turma que está te cancelando está te atacando sobre o assunto que for. Então, eles ocupam todo o espaço. É isso. Eles ocupam todo o espaço para que você seja engolido por aquilo. E aí, se tudo que você escreve, tudo que você fala, as pessoas ficam sempre trazendo ali, elas estão forçando a sua atenção e elas estão se virando para você e você não tem muito como responder. Se você responde, o cancelamento continua e aumenta. Você joga meio que fogo naquele negócio. Então, como é que o cancelamento começa? O cancelamento começa com alguém que tem alguma influência sobre uma determinada tribo. Pode ser uma pessoa com poucos seguidores, mas que tem influência sobre uma tribo. Sim. Consegue mobilizar um movimento. Se vira e fala, dá uma pancada em você. Em essência, o que as pessoas estão falando, embora não diretamente, parte para cima daquele cara. Aí as pessoas vêm. Algumas pessoas se viram e falam, esse negócio de cancelamento não existe, na verdade, é só jornalista que não está acostumado a ouvir crítica, tendo que ouvir críticas. Veja, a postagem inicial tem 2 ou 3 postagens iniciais que incitam o cancelamento. Quando você vai lá, cara, as pessoas botam 2 ou 3 afirmações e todo mundo, as 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 pessoas que vêm a te atacar, estão simplesmente repetindo as mesmas 2 ou 3 afirmações. Não tem nenhum raciocínio original, não tem nenhuma... São só pessoas repetindo as mesmas coisas. É aquela coisa que é tipo as mesmas 2 ou 3 frases repetidas. E sequestram a sua presença social. Porque não é só você que é obrigado a ficar lendo as mesmas 2, 3 coisas o tempo todo. Todo mundo que vai ver o seu conteúdo é obrigado a ser bombardeado com aquilo e tudo mais. Quer dizer, o que um cancelamento na verdade, é o sequestro da sua rede social por uma pessoa que não gosta do que você escreveu ou do que você falou. Então, mobiliza uma massa. Para as pessoas dessa massa, são 20 segundos de... porque alguém está errado na internet, né? Vomita um troço lá e manda e pronto. Dá tão alívio. Dá tão alívio. Não, e você... xinga no Twitter. E você ganha uma certa moeda social, entendeu? Porque você posa para toda a turma que está lá, tipo, eu também estou no grupo dos virtuosos. Porque todo mundo... eu me posicionei, sou um grande militante político, tudo mais e tal. E custou 20 segundos do seu tempo. Sim. Um cancelamento curto dura 1 dia, 2.
Um cancelamento longo, como foi esse da semana passada, dura uma semana inteira. Eu já sofri cancelamento que durou mais de um mês, tá? Tem tempo, mas no fim das contas, o que o cancelamento faz é o seguinte: é impossível você estar nas redes sociais enquanto o cancelamento está acontecendo. Ok. No fim das contas, o que um cancelamento é uma forma moderna de censura. Uma espécie de ostracismo, né? Não, é uma censura, é tirar a sua voz, é calar você. O que as pessoas que estão cancelando querem, na verdade, é cancelar a sua voz. Não tem esse nome à toa. É uma coisa que você não consegue durante tempo demais, porque as pessoas também cansam e vão para o cancelamento seguinte, outra pessoa tem que ser cancelada, mas durante aquele período sua voz é cassada. E aí depois tem um segundo aspecto do cancelamento, que é uma coisa intimidatória. Que é uma coisa com a qual nós, jornalistas, temos que lidar o tempo todo, que é o seguinte: eu sei quando eu vou falar alguma coisa que eu vou ser cancelado. Eu ainda assim falo. E eu sei que o preço vai ser tomar a pancada. Mas para muitos colegas nossos, colunistas importantes, eu sei que as pessoas, algumas das pessoas, se virem e falar, não vou entrar nesse assunto não, eu acho que eu devia, eu até queria, mas eu não quero passar por aquilo. Entendeu? Então, tem um processo que é uma censura durante um tempo, e aí tem uma coisa que pode se tornar uma censura mais longa, que são movimentos autoritários que não toleram que um determinado evento seja percebido por uma outra ótica. É uma forma de calar o debate. Então, eu encaro o cancelamento como um processo que não tem nada a ver com justiça, porque não tem um juiz, não tem uma análise equidistante da coisa. Não. Não é diálogo, é uma forma de censura, é uma forma de ataque, é uma forma de intimidar e calar um tipo de ponto de vista no debate público. Pedro, eu vou trazer um comentário aqui do seu xará, o Pedro Souza, que ele diz que... E muita gente disse isso, você até comentou essa questão de... Não, você foi criticado, você não foi cancelado. Mas o Pedro trouxe o seguinte argumento, que se você tá com o seu canal, se você, né... se você tá com o seu canal, você não foi cancelado. Você tomou um flood, uma chuva de críticas. Mas se você não perdeu emprego, patrocínio, oportunidade, você não foi cancelado. Você foi só xingado por um tanto de gente. Não tô falando que é justo, que é correto, mas não é cancelamento. Você só tomou uma porrada virtual, um linchamento online ou algo do tipo. Se você não perde nada, você não foi cancelado. Você concorda com isso? Você acha que você... Eu acho o seguinte... É claro que eu perdi. Yasmin, dói, entendeu? Você abrir uma rede social e ver uma torrente de ódio contra você, não tem ninguém que passe incólume por isso. Então, veja, já foi muito pior. Eu já precisei tomar Rivotril por causa de cancelamento. Eu não tomo mais. Então, agora eu saio das redes sociais. Então, aquele espaço é um espaço que me é negado por um determinado período, por uma questão de sanidade mental. E porque eu entendo também, depois de um tempo você ganha essa experiência, que se você ficar lá respondendo, você só está ampliando a coisa, você só está aumentando o esguicho. Agora, nem todo mundo que é cancelado, aí começa a entrar no o que vocês querem chamar do quê? É uma disputa de conceito. A maior parte dos cancelamentos não levam à aniquilação da vida das pessoas. Alguns levam. Alguns levam. A maior parte deles não levam. Eu não costumo ser cancelado, embora já tenha acontecido, por uma bobagem pontual que eu tenha feito na vida, e aí eu viro o maior dos demônios. Isso já aconteceu uma vez. Mas eu acho que o fato de eu ser uma pessoa pública, no sentido de as pessoas estão acostumadas com a minha voz, de alguma forma as pessoas já têm uma opinião a meu respeito, e isso, de certa forma, me protege, entendeu? Os cancelamentos que acabam ferrando por completo a vida das pessoas costumam ser cancelamentos de pessoas que são desconhecidas.
que são aquelas pessoas que, sei lá, fizeram uma piada infeliz, que em algum momento da vida fizeram uma coisa que não deviam ter feito e aquilo é transformado, é jogado na rede como um pecado moral terrível. E aí você tem a vida implodida, a pessoa perde emprego, a pessoa perde isso, a pessoa perde aquilo. Eu, em geral, sou cancelado por crime de opinião, não por crime de ação. Não é porque eu fiz algo que a massa do linchamento acha que... Então, enfim, eu acho que linchamentos virtuais, cancelamentos, são coisas com as quais eu tenho de conviver simplesmente, mas eu não acho que em algum momento vão encerrar minha carreira, uma coisa assim. Sim, Pedro, caminhando aqui já para o encerramento do nosso papo, essa conversa toda acabou me lembrando aquele livro do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Em cima do Le Bon. Que já tem aí, já fez 100 anos, né, em 2021. Acho que o livro é de 1921. E, enfim, tem uma hora em específico, eu estava revisitando, em que o Freud cita o McDougall, que é um psicólogo, que escreve The Group Mind, né, a mente de um grupo. E para ele, para o McDougall, o Freud cita o seguinte, que a formação de uma massa, ela requer algo comum entre os indivíduos, um mesmo interesse, que os enlace a um mesmo objeto, que eles experimentem os mesmos sentimentos na presença de uma dada situação e que possuam certa capacidade de influenciarem uns aos outros. Isso aí, fora o mal-estar na civilização e tudo mais, que também é outra obra do Freud, e que, pensando assim, 100 anos depois, com o advento aí das redes sociais, você sente, Pedro, que, de alguma maneira, a forma como esses grupos hoje se articulam para bater numa pessoa, ou até pegando a sua experiência, né, nos últimos 4 cancelamentos que você viveu e sobre os quais você falou no ponto de partida, você entende que você foi vítima de um grupo estruturado mais ou menos assim? Que esses grupos ainda se estruturam 100 anos depois dessa obra do Freud mais ou menos da mesma maneira? Eu não sou um grande especialista em psicologia das massas. Uma coisa que eu sei é que tanto o McDougall quanto o Le Bon, que são os 2 autores que o Freud usa no texto dele, enfim, estavam escrevendo ali no século XIX, início do século XX, e tem coisa muito mais desenvolvida sobre psicologia de massas hoje em dia do que... Mas eu não saberia entrar no mérito teórico da coisa não, tá, Yasmin? Claro. Eu não acho que cancelamentos sejam organizados no sentido de existe um grupo que se tranca numa sala, acende seus charutos e hoje vamos... quem vamos cancelar hoje? Vamos, então, mobilizar... Na maior parte desses cancelamentos digitais... Você não acha que é uma coisa muito sindicalizada, assim? Não, eu não acho que seja organizado. Mas eu acho que existe uma dinâmica de grupo e eu acho que existe uma dinâmica social. E acho que tem gente que faz isso de forma consciente e tem gente que faz isso de forma inconsciente. Você pega o MBL, por exemplo, o Movimento Brasil Livre, eles incitam cancelamentos sabendo exatamente o que estão fazendo. Você pega o Breno Altman incita cancelamentos sabendo exatamente o que ele está fazendo. Ele sabe que ele tem uma claque, que acredita nas coisas que ele fala, tudo mais, tal. E ele sabe que se ele bota uma fotografia de um grupo de jornalistas e bota essas palavras-chave, pagos pelo sionismo internacional, etc., que é um troço que quase que saído dos protocolos de Sábios de Sião, né? Ele sabe que se ele puser aquilo, ele vai mobilizar uma quantidade grande de pessoas para atacar aquele grupo de jornalistas, principalmente os que têm uma presença maior nas redes sociais. E funciona. É a mesma coisa a respeito da Cláudia Saf, que é uma diplomata, que é um troço absolutamente absurdo que o Itamaraty tolere que diplomatas participem de
incitação de ódio de jornalista e de processos de calar jornalista, mas, enfim, existe isso. Então, tanto a Cláudia quanto o Breno tomaram a decisão ali de produzir um ataque em massa pontual a um grupo de jornalistas. Agora, o que eles precisam fazer é apenas isso, publicar uma coisa e dizer, olha, esses são os culpados desse grande pecado moral. E aí, a natureza das redes sociais é que as pessoas estão ali todas para reforçar a identidade de grupo, entendeu? Ah, eu sou uma pessoa que se preocupa muito com a causa A, com a causa B e com a causa C. Então, a maneira como você demonstra se preocupar com a causa A, com a causa B, com a causa C, é fazendo algumas coisas. Primeiro, lendo tudo que os grandes profetas, os influenciadores ali daquelas causas produzem e reproduzindo as coisas deles, comentando nas coisas deles, e isso é meio que uma coisa de ficar posando um para o outro, entendeu? É a sinalização de virtude sobre esse qual fala em tudo quanto é análise de sociológica de rede social, que é essa coisa de você ficar mostrando as suas virtudes, entendeu? Olha como eu sou bom porque eu falei tal coisa em tal post, eu repercuti tal post, eu republiquei tal vídeo, aquilo é uma coisa de olha a causa em que eu acredito, olha como eu sou bom. Está todo mundo posando um para o outro o tempo todo. Então, quando você tem essa sinalização de quem está... Que pode ser o Breno e pode ser o Mamãe Falei, tá? É a mesma coisa. Uhum. Quando você tem esse negócio, esses caras se viram e falam, vai lá. E as claques vão, porque é uma oportunidade de sinalizar como eu sou virtuoso. Olha, eu estou aqui para dizer que você é um sionista. Olha, eu estou aqui para dizer que você é um comunista. Olha, eu estou aqui para... Então, não é que seja organizado. A dinâmica social de uma rede social facilita imensamente esses cancelamentos. E então a coisa funciona dessa forma. Mas acaba repercutindo um pouco ali na coisa do Freud, que sim, as pessoas quando estão em grupo, elas pensam diferente do que elas pensariam individualmente. Porque o que está contando mais ali é uma coisa de dinâmica de grupo, é um posando para o outro e celebrando o fato de estarmos juntos em grupo, em comunidade e tudo mais. Como? Demonstrando ódio contra uma determinada pessoa. Os dois últimos comentários que eu selecionei, um é do Nicolau, que ainda falando sobre esse tema do cancelamento, gostei muito desse, Nicolau. Ele falou o seguinte, talvez Pedro Doria agora compreenda um pouco melhor Ciro Gomes. Não, eu não compreendo Ciro Gomes, não. Compreende? E tem um último aqui da Yara Rosa, que ela diz, Pedro, eu te amo. Às vezes você fala besteira, mas quem nunca ainda te ama. Muito obrigado. Ter um pouquinho de amor de vez em quando é bom. Só no final, assim, pra dar uma... Entendeu? Uma quebradinha, pra né? Você sair um Sentiu pouco piedade melhor. de mim no final. Agora sim, porque depois de 4 cancelamentos, não que você mereça colher de chá, mas assim, vou dar essa moral. Quem te deu moral foi a Yara, na verdade. Ainda te amo, e vários emojis de coração, ó. Incrível, incrível. Nada. Só não fala pra Lia, por favor. Pedro, obrigada, viu? Obrigada a você, Yasmin. Até semana que vem. Até semana que vem, vou estar aqui. Simbora. E vocês também, viu? Estejam aqui, sexta-feira, no Ponto de Partida. Comigo, Yasmin Aston, e com Pedro Doria. Democracia é um regime intrinsecamente frágil. É um regime intrinsecamente aberto aos seus inimigos. Ela é o único regime político que admite conflitos, inclusive em relação a ela própria. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. Ela é um regime inconcluso, porque sempre a gente poderá estar em luta por direitos. A democracia sempre encontra uma desigualdade para a qual atacar. E ela sempre encontra também quem queira resistir a esse processo. Acho que o antagonismo político ele é crescente
ele é crescentemente intolerante e ele é crescentemente violento. A guerra de todos contra todos, né, o fim da tolerância. O Brasil nunca tinha tido aquele tipo de situação ainda recentemente, né? Aqueles muros nunca mais foram retirados da visão política brasileira. Como é que, em apenas 3 décadas, parte da sociedade brasileira se desencantou tanto com a democracia? Onde foi que a gente errou?